Oi, eu sou o Glenn, agora com biblioteca. Eu não sei aonde que eu devo gravar esse vídeo, que posição fica bacana para gravar. Mas eu vou encontrar aqui alguma legal e depois a gente vê aí no vídeo. Oi, turma, eu vou falar do nosso lado, Chico Xavier. O Chico Xavier foi o médium espírita mais expressivo, mais famoso do Brasil, principalmente por conta da sua habilidade de psicografar cartas de pessoas que já desencarnaram. Uma habilidade essa que se revelou na sua vida desde a infância e que foi, ao longo da sua vida, provocando espanto nas pessoas que estavam ali junto com ele, né? Mas nada disso se compara às enormes ações de caridade e de elevação espiritual, desenvolvimento espiritual desenvolvido pelo médium a toda a sociedade, a todas as pessoas com as quais ele conviveu ou que tentaram seguir a doutrina do espiritismo ou as coisas que ele deixou. E o Nosso Lar foi um livro que ele escreveu, ditado, ele foi um livro psicografado, ditado pelo espírito André Luiz. Para quem não viu o filme ainda, eu recomendo. Na verdade, nós temos aqui a experiência de desencarne dessa pessoa, André Luiz, que era um médico, e das coisas que ele vivenciou no plano espiritual até ele chegar à colônia espiritual chamada Nosso Lar. Eu recomendo que quem for ler esse livro não leia simplesmente pela história que o livro tem para contar. Porque se eu fizer uma resenha aqui contando a história do André Luiz, o que aconteceu com ele logo depois do desencarne, quando ele chega no Nosso Lar, e as coisas que lá ele fez, ele aprendeu, ele descobriu, assim como do retorno, a visitação dele, a família dele que ficou na Terra, essa é uma história que vai render muita discussão para os céticos, para aqueles que acham que a espiritualidade é um charlatanismo, ou daqueles que vão entrar em conflito direto por uma questão de fé, de religião. Não é sobre isso que eu quero trazer esse livro. De todas as características da obra, para mim o mais interessante são as mensagens, as lições e os ensinamentos que o livro traz no decorrer de toda a narrativa. Então, bem melhor do que ter um relato espírita é a gente acompanhar todas as lições que esse livro traz. Ainda que você considere ou que você não creia, né, que fique aqui a obra do Chico Xavier como uma obra de ficção, né, inventada da cabeça daquele senhor, ainda assim é um livro muito válido, porque você pode partir da premissa de que talvez a história narrada aqui é apenas um subterfúgio, sabe? Apenas uma mão na roda para a gente poder visualizar, para a gente poder experimentar de todas as lições, de todos os preceitos que esse livro traz. Então, se você abrir o livro em qualquer página, ler qualquer diálogo, qualquer trecho que o livro traz, necessariamente ele vai te trazer uma mensagem interessante para você refletir. Então não é um livro para você ler muito rápido, embora você consiga ler esse rápido. Você pode ler esse livro em um dia, mas eu levei em torno de uma semana para ler. Há uma passagem, por exemplo, na página 218, em que o André Luiz revê um antigo conhecido da família, um moço o qual o pai dele, do André Luiz, destratou, sabe, e expulsou de casa, deixou aquele moço em péssimas condições. E o André Luiz sente um certo constrangimento de estar revendo esse senhor. Mas ele tem ali uma amiga, que ali nas ações, nos trabalhos que ele está realizando, que o orienta. Vá lá, fale com ele, peça desculpas. Você não vai perder essa oportunidade de se fazer amigo a alguém que um dia você ou sua família feriram, né? E essa parte me tocou muito quanto ao texto que a personagem Narcisa fala. E ela diz assim: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. É um livro carregado, cheio, repleto, recheado de mensagens positivas, de lições que a gente deve aprender enquanto a gente está aqui na Terra, de coisas que a gente deveria praticar, né, enquanto a gente está aqui, não só para deixar para acertar as contas com Deus depois. Tem muita gente que pensa assim, né? Depois eu acerto as contas com Ele, depois tudo vai dar certo, mas a gente não quer dar o braço a torcer, sabe? De se fazer humilde,
de pedir desculpa, de pedir perdão, de procurar fazer o bem àqueles que nos fizeram mal, ou de tentar reconstruir laços bons com pessoas a quem a gente fez mal. Somos todos uma comunidade, não importa em que lugar você está, não importa em que situação você está, você pertence a toda uma comunidade. E toda essa comunidade, tentando aqui traduzir mais ou menos os meus pensamentos, toda a comunidade, todas as pessoas que fazem parte dessa obra de Deus, elas caminham para o mesmo ponto, a evolução. Esse é o destino da humanidade, evoluir. Então, até aquelas passagens ruins da humanidade serviram para que a gente retire lições para o bem. Então, todos nós caminhamos para o mesmo ponto, o ponto da perfeição, né? Então, por que adiar isso, né? Por que adiar? Por que teimar em ser uma pessoa melhor? Então, esse livro me traz muito essa sensação boa, sabe? E tem me feito muito bem, e por isso eu recomendo a todos vocês. Eu vou deixar aí do lado outras indicações de livros com essas mensagens enriquecedoras. A vida não cessa e a morte é um jogo escuro de ilusões. Fechar os olhos do corpo não decide os nossos destinos. É preciso navegar no próprio drama ou na própria comédia. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia. E a morte? A morte é o sopro renovador. Mas não vou sofrer com a ideia da eternidade. É sempre tempo de recomeçar. Vai aparecer o link para as minhas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.